Boa noite, meu povo. Boa noite, web telespectadores. Estamos dando início a mais um RH Mais Cast. Apresentador Everton Duarte e Evelyn Duarte. Estamos aqui com nossa entrevistada na noite, professora Elane e a professora Janete, da Faculdade Madre Teresa. As duas atuam na organização Madre Teresa. E sintam-se à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui participando do RH Cast com vocês. Queria agradecer muito o convite. Obrigada. De nada, é um prazer também ter aqui vocês duas conosco hoje. Duas figuras muito importantes, inclusive na área da administração. Repetindo de novo, é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Vocês são, querendo ou não, uma inspiração, que escolhemos essa área para atuar, a área da RH, em conjunto também com a administração. E a gente vai começar um pouquinho com uma rodada de perguntas. Opa! A gente vai ficar revezando, tá? Eu vou perguntar primeiro para a professora Elane, aí o Everton segue perguntando para a senhora, tá ok? Perfeito. Professora Elane, Sim. É uma pergunta que até eu fiquei pensativa nela, que é sobre como a senhora enfrenta, quais são os maiores desafios na área da administração hoje para a senhora. Bom, Evelyn, é uma excelente pergunta, né? É algo que a gente fica se pensando enquanto profissional, né? Enquanto administrador também. É claro que são inúmeros desafios na nossa profissão como administrador, mas sem dúvida gostaria de elencar aqui um que eu poderia escolher, a evolução tecnológica. Né? A evolução tecnológica hoje ela é um desafio para qualquer profissão. E para o administrador especificamente, né, a gente olha para a inovação, claro, como oportunidades, né, de crescimento, mas acompanhar essa inovação, essa expansão, né, do mercado, essa parte da globalização, sem dúvida nenhuma, Evelyn, é um desafio para que a gente consiga fazer essa gestão de mudanças, né, em relação às pessoas, a sistemas, toda a parte organizacional. Então, essa gestão de mudanças, de conflitos, né, essa adaptação de rota, sim, é um desafio na área tecnológica. Sim, é algo que eu também vejo bastante como desafio. Eu estou atuando, né, nessa parte também administrativa, no local onde eu trabalho. E realmente, essa questão tecnológica, a gente tem um pouco de dificuldade. Eu não tenho muita dificuldade por conta de ser da nova geração, como as pessoas falam. Mas tem colaboradores em loja que eles são mais antigos, têm uma certa idade, então fazê-los adaptar com aquilo se torna algo mais difícil, porque eles estão acostumados com uma rotina ali, com o papel e a caneta. E a gente está aqui acostumado sempre no notebook, no computador, às vezes até mesmo no celular, então realmente, parando para pensar por esse lado, é um desafio muito grande. Sim, que impacta, né? Porque envolve mudança, envolve treinamento, Sim. envolve você investir em sistemas tecnológicos que acompanhem esse ritmo. Então, tem muitas vertentes ali que precisam estar realmente alinhadas e ser bem conduzidas por um administrador para que não gere tanto impacto, né? E a gente consiga passar e atravessar essas mudanças com eficiência. Até mesmo a importância de bom treinamento, né? Exatamente. Sim. Professora Janete, qual a estratégia você sugere para promover o engajamento de um colaborador? Usando o argumento da professora Elane dentro da área tecnológica. De que forma você podia promover um colaborador para engajar dentro da área tecnológica hoje em dia? Que nem a professora acabou de citar, que tem muitos ainda que têm esse problema de dificuldade. Como a Evelyn falou agora há pouco, ela falou uma frase muito chave, uma palavra muito chave, treinamento. Por que o treinamento? O treinamento ele não só vai fazer com que capacite o colaborador, assim também como a gente vem trazer aquela automotivação para ele. Porque ele está vendo que ele está sendo enxergado devido à necessidade que não só a gente como administrador, como líderes, como gestores, nós precisamos ter essa percepção devido à necessidade que nós temos, justamente através de quê? Do treinamento, e não só o treinamento, o desenvolvimento. Mas a empresa ela precisa lhe dar, precisa oferecer? Precisa. Não necessariamente que é uma obrigatoriedade, mas ela vem trazer como vantagem, não só como resultado positivo para ambas as partes. E aí a tecnologia ela precisa ser cada vez mais inovadora. A gente traz aí muitos avanços tecnológicos que hoje nós estamos com uma novidade, amanhã está cada vez mais. E se a gente não começar a caminhar, de fato, com essas novas tecnologias, a gente acaba ficando para trás. E para fazer com que eu tenha um bom colaborador capacitado, motivado e
apto a enxergar as necessidades da organização, eu não consigo fazer com que aquele desenvolvimento, aquele objetivo que a empresa tenha, ela consiga evoluir. Então, professora Janete, o fato é engajar o colaborador, né? Sim. A empresa fazer um investimento e, com isso, ter retorno desse investimento. Então, são algo inovador que as organizações hoje estão procurando atuar, né? Então, é muito importante isso na área também da gestão de RH, né, professora? Com certeza, a área de gestão de RH é uma área que ela precisa ser parceira de todas as áreas, né? Porque é o processo crucial, é a entrada, desenvolvimento e a saída do colaborador. Então, é uma área que precisa estar em constante evolução junto com essas mudanças tecnológicas que a gente vem atravessando e ainda vai atravessar ainda mais. O setor de recursos humanos precisa estar preparado, né, para saber quais são as mudanças, quais são as tendências que estão sendo implantadas e como a gente vai desenvolver as pessoas. Porque se nada se faz sem as pessoas. E elas precisam estar bem preparadas e desenvolvidas para acompanhar, né, esse avanço todo. Sim, com certeza. E esse retorno, ele não é somente em termos de mão de obra, mas é um retorno financeiro. A empresa, ela tem sim, quando ela começa a fazer a capacitação, os treinamentos, ela tem um retorno financeiro, porque a pessoa está mais preparada. Vamos colocar um exemplo aí, uma venda de um produto. A partir do momento que eu treino aquele colaborador com uma venda de um produto, ele está preparado para dizer os prós e contras do produto. E aí ele consegue fazer com que a venda, ela gire cada vez mais. E aí a gente chamava aquele famoso ROI, né? O retorno de investimento através daquele treinamento do colaborador. Parando para pensar também nessa questão do financeiro, ao meu ver, a gente investir no treinamento dos teus colaboradores facilita muito ali a questão eu esqueci agora, da subida de cargos, né, das pessoas que já estão ali, porque da promoção. É muito mais viável tu investir no colaborador que já está ali e dar um incentivo, fazer com que ele melhore, do que tu contratar uma pessoa que ainda vai passar por todas aquelas etapas e realmente parando para pensar por esse lado. E falando também um pouco mais do treinamento, essa questão do treinamento, a gente precisa sempre ter um bom líder para que funcione. Vocês, como líderes, assim, nossa, líder de todo mundo aqui, também líder lá do pessoal da Madre Teresa. Na visão de vocês, como é um bom treinamento? Como vocês percebem que aquilo ali funcionou? Como vocês conseguem desempenhar esse papel de ser um bom líder? Vou começar, professora, posso? Arrocha. Olha, eu costumo dizer que o treinamento, né, gosto muito de falar dessa parte de capacitação, ela é como se fosse um oxigênio, né, da organização, porque ainda que não ocorram mudanças, né, visíveis, o treinamento ele precisa ser implementado de forma constante, Evelyn. Né? Não adianta a gente querer esperar inovar para depois treinar, porque senão fica sendo aquele processo que, sim, vai encontrar pessoas que tenham resistências, que tenham dificuldades, se ela não tiver já uma rotina de assiduidade de treinamento. Então, essa rotina ela precisa ser implementada, precisa fazer parte de uma matriz de desenvolvimento. Como que eu consigo mensurar quando isso dá certo? É quando a gente realmente procura identificar o que meu colaborador precisa para ser melhor naquilo, como que ele consegue gerar mais resultado para mim, como é que eu posso ajudá-lo a crescer dentro da empresa. Porque é uma política de atração e de retenção de colaborador, e essa política precisa ser fiel, né, no processo de admissão e desenvolvimento dessa pessoa. Então, como é que a gente consegue? Primeiro, eu gosto de sintetizar as coisas, né? Eu preciso conhecer o meu colaborador, identificar as suas fragilidades e as suas potencialidades, né, para buscar o que tem de melhor, de inovador, que vá crescer nesse colaborador de forma que vá ajudá-lo a desempenhar, a se desenvolver e a se destacar. Porque o que você falou, Evelyn, é muito mais fácil desenvolver quem estar aqui comigo, né, de forma olhando para a retenção de colaborador. É muito mais fácil do que pegar uma mão de obra de fora e tentar desenvolver ela, né, aos poucos. Então, quem que já está ali na tua cultura, da empresa, que já vive a tua organização, e você conhecer, saber o que é melhor para que ele possa se desenvolver, é essencial. Mas não basta só isso, Evelyn. Todo treinamento precisa ser acompanhado. Tá? Então, você vai e aplica um treinamento para aquele colaborador, digamos, à tua frente de atendimento. E aí, surgiu o efeito, como é que você vai sentir isso? É acompanhar.
é revisitar os processos, fazer uma espécie de auditoria, enfim, de fazer... Também tem algumas empresas que utilizam muito do cliente oculto, né? Não sei se vocês conhecem essa prática muito conhecida, de que se contrata uma empresa, ou a própria empresa mesmo pode fazer isso de maneira independente, para vivenciar como é que foi, o que, que mudou naquele atendimento, né? Para verificar se deu certo, porque às vezes nem todo treinamento, né, que se coloca é o que eficaz, a equipe está precisando, né? verdade. Então, para isso, precisa se acompanhar, para verificar. E outra coisa, para fechar esse ciclo, como líder, depois que eu apliquei treinamento, eu acompanhei, eu faço feedback. Esse feedback é essencial para saber, para o colaborador saber se ele está sendo assertivo. Eu estou indo bem? O que eu posso melhorar, né? Então, o feedback é essencial, é uma ferramenta que a gente deve utilizar sempre, não esperar período de feedback. Feedback, ele pode ser dado de forma informal e formal, né? Então, feedback é essencial para qualquer área. Com certeza. E sem contar na questão também da rotatividade, né, professora? De um colaborador. Eu creio que, se eu tiver errado, vocês podem estar me corrigindo, que sai bem mais em custo a empresa dar o treinamento do que contratar outra pessoa, né? Com É certeza. verdade. Também. A Elaine, ela é ótima, né? Ela já falou praticamente tudo. Mas assim, eu digo assim, eu sempre costumo, já fui gestora de algumas organizações, e eu sempre tenho um hábito, o meu perfil é sempre acompanhar o processo, porque como ela falou, eu preciso entender o meu processo. Eu preciso entender como que funciona uma empresa. Eu não posso ser apenas líder, ter uma equipe lá, que eu preciso dar um treinamento, mas aí eu, como líder, eu conheço. Eu sei como é que anda. Porque como é que eu vou cobrar um colaborador de algo que eu não entendo? E aí esse feedback que ela falou, ela precisa ter justamente porque perfil do colaborador, quando ele faz e quando ele executa, ele fica ocioso. Será que está certo? Será que não está? Será que deu um resultado positivo ou negativo? E aí, a partir do momento que a gente dá esse feedback para ele, esse retorno positivo, ele se sente cada vez mais valorizado. A rotatividade, ela é muito complicada, porque eu falo que a contratação, ela sai muito mais caro do que a demissão. Porque eu vou contratar, eu vou tirar tempo, eu vou ter que ficar parando o colaborador para fazer aquele treinamento, para fazer toda aquela triagem para o novo colaborador. Aí você imagina eu ter que fazer esse processo, essa rotatividade com mais frequência do que acabar desligando. É mais viável a gente valorizar o próprio colaborador dentro da organização. É verdade. E sem contar que quando você desempenha o feedback, acaba sabe aquela expressão de rádio de corredor, rádio cipó? Sim, Porque quando você faz o feedback para o colaborador e você deixa ele ciente das perspectivas, né, da empresa, né, se ele está indo bem ou não, aquele colaborador não tem o tempo ocioso para ficar cogitando, será que vamos desligar, será que não vamos desligar, né? Ele simplesmente vai trabalhar com o quê? Com fatos, né? E não com referências, né, que é o famoso achismo. Então, é excelente. Feedback precisa ser realizado sempre. Nessa questão também do treinamento, eu, pelo menos como colaboradora, eu me sentiria valorizada. O meu gestor, ele está investindo em mim. Ele está investindo financeiramente, com o tempo também, e eu estou ali investindo meu tempo, mas é algo que vai me favorecer. Sim. E também, levando em consideração que quanto mais conhecimento tu tem dentro da tua empresa, maiores chances de tu subir de cargo. Com certeza. E eu falo como forma de valorização porque tem muitas empresas hoje em dia ainda que contratam uma pessoa, a pessoa faz um trabalho excelente, é proativa, faz além do que ela foi contratada e mesmo assim o líder insiste em contratar uma pessoa de fora. Então esse colaborador ele vai ficar desmotivado. Tipo, eu tô fazendo tudo aqui, pra que chamar uma pessoa de fora? Investe em mim, eu tô aqui, olha pra mim, entendeu? Eu pelo menos vejo dessa forma. E juntando as falas de um pouco de vocês assim, deu bastante clareza. Professora Janete, como transformar desafios em oportunidade dentro de uma organização? Essa é boa, hein, muito Janete? boa. Não só boa, como eu sou um exemplo assim, ao vivo aqui para dizer. Porque, assim, eu sou muito tipo de pessoa, a professora me conhece, toma, essa bomba, resolve. E aí a primeira coisa, eu não costumo ficar assim, apavorada. Eu sempre recebo de forma positiva. Todo desafio eu sempre recebo de forma positiva. Por quê? É através desse desafio, através dessa dificuldade que vai me abrir novos horizontes. Dá aquele friozinho na barriga, né, professora Janete? Mas normal. É normal? Normal. O frio na barriga tem que dar, que é para dar uma sensação gostosa. Ah. Porque o resultado ele é muito mais gratificante.
Eu fui, como falei anteriormente, fui gestora, então eu trabalhei muito na questão de maquinários pesados, deu um problema, deu um BO, parece que no final do dia nada resolve. Quando você consegue resolver aquela situação, qual é o melhor resultado? Que você passa a ser enxergado de uma outra maneira. Você passa a ter a visão de outras pessoas, de quem está de fora, caraca, parecia que não ia resolver, mas conseguiu e resolveu. Então, esses desafios, eles trazem para a gente não só como aprendizagem, como reconhecimento, seja para mim, para quem está próximo, mas assim, ele te faz com que você tenha uma noção de que, opa, esse desafio eu não consigo resolver, mas eu vou lá estudar, eu vou lá em busca daquele conhecimento, eu vou lá verificar de que forma eu consigo solucionar aquele problema, porque nós sabemos, todo problema ele tem solução. Isso daí é fato, né? É fato. Então, se a gente parar para analisar, basta assim, colocar os traços, colocar as linhas a serem resolvidas e erguer a cabeça e bola para frente. Porque o resultado, eles sempre falam assim, eu sou muito reconhecida devido a esse perfil. Me dá uma bomba que eu vou lá e resolvo, né, professor? É verdade. Joga no peito da Janete que ela mata e faz gol. Dá aquele friozinho, mas... Dá aquele friozinho, porque o resultado, eu sou sempre positiva. Porque o resultado a gente sabe que vai dar certo. Se a gente colocar um pensamento negativo, quando você coloca assim, eu faço muito uma dinâmica lá com as turmas, justamente voltado muito para a dificuldade. E aí é unânime, cada dinâmica sempre tem aquela pessoa que coloca, não vai dar certo. Não vai dar certo, isso daí é impossível de se resolver. E aí, quando parar para analisar, pega a ajuda de um e de outro, é claro, e o desafio para ele fazer com que ele seja um resultado positivo, a gente precisa do apoio. A gente não faz sozinho. Nada a gente consegue resolver sozinho. Então, seja na sala ou seja em uma organização, quando a gente está à frente de algo que a gente precisa dar um resultado, precisa resolver, a gente precisa de quem está do lado, precisa de uma boa equipe, precisa de um direcionamento, precisa de positividade. Porque que vem os desafios. E sempre está aberto a ouvir, né, as outras pessoas. É verdade. Eu gostaria até de complementar um pouquinho da tua fala, Janete, porque foi a minha experiência, né, como administradora, o que me trouxe até aqui, nesse caminho, sempre foram os desafios. Então, eu costumo dizer para você, vou falar para vocês o que eu falo para os meus filhos. O que não te desafia, não te transforma. Então, a gente precisa sair da zona de conforto que a gente tem, que naquele momento a gente, quando recebe um desafio, a gente fica logo se achando a pior pessoa, ou se faz de vítima, ou diz que o erro está no processo, ou está no outro, né? Enfim, a gente fica buscando responder algumas perguntas. E o que, na verdade, tudo que a gente precisa fazer é olhar para dentro, né? Olhar para dentro e buscar dentro da gente alternativas e ferramentas para superar aquele desafio, porque com certeza você não vai ser mais o mesmo depois que você supera o desafio. Sim, realmente. Qualquer coisa ali que venha depois daquilo, a gente sabe que a gente vai conseguir resolver. Fica mais emparedado. Sim. A gente fala assim, pode vir. Eu aguento mais. Entrando um pouco na questão agora da tomada de decisões. Como eu disse lá no início, né, eu estou atuando nessa área aqui da administração e tem decisões que às vezes como é que eu posso dizer? A nossa parte sentimental, ela quer falar mais alto, mas a gente não pode deixar. Então, a gente tem que ser firme ali. Não quero falar. E fica aquela guerra ali na nossa cabeça. A razão e a emoção. Eu tive muita dificuldade nessa questão da tomada de decisões. Tinha coisas assim que eu deixava minha emoção tomar conta. Eu falava de uma forma que não era para eu falar. E no final, querendo ou não, eu tinha que chegar a uma decisão. E às vezes eu deixar o meu emocional, ele atrapalhava muito e eu tomava uma decisão errada. Então, em questão a isso, vocês como líderes, assim, sei que já tiveram que tomar várias decisões difíceis também. O que vocês fazem assim para estar ali tomando, qual é o passo a passo que vocês sempre fazem ali para tomar aquela decisão? Não, eu tenho que fazer isso para chegar até onde eu quero. Sim. É verdade, Evelyn. Quando a gente assume um sentimento a gente assume uma liderança, né? A gente também assume o sentimento de ser líder, né? É uma coisa que não tem como separar, né? Sempre vai estar junto a emoção de você estar exercendo a liderança pelo que você faz, a paixão que você dedica para aquilo, com a sua razão, né? Do que é preciso ser feito. Então, assim, não há uma receita, né? Difícil assim chegar a uma conclusão de como fazer, mas como eu costumo pensar, né? Então eu preciso analisar exatamente o cenário em que eu estou vivendo para tomar a decisão mais estratégica possível, mais assertiva, né? Porque estar numa administração
meninos, envolve muito analisar e correr risco todo santo dia. Então, para o sucesso do teu empreendimento, em algumas vezes você precisa tomar decisões difíceis, né? Como mudança de um segmento, como desligamento de pessoas, enfim, correção de rotas, né? Enfim, então a parte que eu costumo fazer é sempre analisar e analisar. Gastar muito tempo analisando, planejando, para que eu consiga enxergar todos os pontos, né? Fechar ali todas as arestas, vamos dizer assim, para tomar a decisão mais correta. É claro que quando se envolve sentimento, é muito difícil você ter que separar. Mas você tem um objetivo. Se você tem um objetivo de crescimento, você precisa deixar o sentimento de lado. Isso não quer dizer que você não sinta, que você seja um robô, que eu já ouvi falar assim, poxa, a liderança subiu para a cabeça do fulano. Já ouviram falar nisso? Bastante. Quando a gente passa a dizer não, Evelyn, é impressionante como as pessoas te olham diferente. Né? Elas acham que você ficou de nariz empinado, que você mudou, que você, enfim. Mas são posturas que um líder precisa adotar para que ele traga primeiro passo, traga segurança para o ambiente organizacional. Se você não trouxer segurança, você vai sempre ter pessoas com medo de ser desligadas, com medo de serem chamadas a atenção, enfim, vai sempre ter o medo rondando pelaquela organização. Então, o primeiro passo, sim, é mudança de estilo, mudança de postura. Você é um líder e você precisa tomar decisões difíceis às vezes e está tudo bem, né? O importante é analisar, né? Para que você não corra risco de de punir alguém que não devesse ser punido, que você tome decisões que eram equivocadas, enfim. Então, conhecer a sua organização, analisar os riscos, analisar os problemas e tomar a decisão mais assertiva que você, naquele momento, tenha que tomar. Como eu faço isso? Envolvendo as pessoas. Se eu tiver que tomar uma decisão que envolva, por exemplo, uma mudança na aula da sala de RH do quarto semestre, eu preciso envolver aqueles líderes daquelas pessoas, ouvir o que eles acham, para que eu veja tudo. Porque às vezes a gente está aqui em cima, a gente está olhando só por cima, a gente não sabe como está a parte, né? Como está o todo. Então, envolvendo as pessoas, escutando as pessoas, para que você, sim, possa tomar a decisão mais correta para aquele momento. Já aproveitando a oportunidade que a gente está falando de líder, professora Janete, que característica você considera essencial em um líder? Primeiro ponto, ele tem que ter iniciativa. Ele tem que ter bem iniciativa, postura. Eu falo assim, um dos maiores erros de um líder é quando ele quer ser bonzinho demais. Então, a pessoa que é bonzinha não é perfil de ser líder. É aquela pessoa que realmente ela coloca para resolver, não põe dificuldade, consegue desenrolar os conflitos tranquilamente, fazendo com que ambas as partes elas consigam se entender. O líder ele precisa ter entendimento, ter conhecimento daquela determinada função, daquele determinado setor, porque não basta só eu ter uma equipe engajada, ter uma equipe capacitada e eu não ter o entendimento, não ter aquele conhecimento do que eu preciso cobrar lá na frente. O líder ele precisa, sim, ser muito comprometido, ele precisa agir das duas maneiras. Eu sempre falo, no equilíbrio. Ele sempre tem que ter a razão e a emoção. Não adianta ser só razão, né? Que a gente está lidando com os seres humanos, a gente está lidando com pessoas. Então, o líder que tem aquela iniciativa, de fato, assim, eu tenho um desafio, vamos resolver, venha trazer a minha equipe junto comigo, é um dos principais, eu digo que é um dos principais pontos que eu preciso ter para ser um bom líder. Professora Janete, eu tenho uma dúvida dentro da gestão de RH, a gente falando de líder, né? Você acabando de falar sobre clareza, sobre razão. O líder ele tem que ser frio na hora de ser frio? Depende muito de cada situação. Eu sempre falo isso. Eu digo assim, em que sentido, mais ou menos, ele tem que ser frio no momento que tem que ser frio? É aquela coisa que passa na cabeça, né, professora? Tem questões, principalmente quem trabalha dentro do RH, na hora da demissão, entendeu? Eu creio que é muito ruim para um gestor de RH, para um gerente, fazer uma demissão. Porque às vezes passa pela cabeça
Poxa, aquela pessoa é humana, precisa de um salário, né? E aí fica pensando, será se eu demito, será se eu não demito? Passa pela cabeça de um gestor? Passa. Vou te dar um exemplo. Quando eu estudava administração no 6º semestre, eu trabalhava na parte de um setor logística também. E nessa empresa era obrigatório de desligar no mês de janeiro a fevereiro 25 colaboradores. Principalmente pessoas que trabalhavam na parte de fora, de carregamento e carregamento de carreta. Então nós sabemos que são pessoas que têm aquela família, tem pessoas que a renda é apenas daquele colaborador que está lá, tem seus filhos, mora alugado. E aí, quando eu via esse cenário o tempo todo, todos os dias eram 5 pessoas desligadas nesse período. E aí eu não tinha ainda essa maturidade de ser mais razão do que emoção. Então eu ficava preocupada, meu Deus, como que pode alguém conseguir desligar uma pessoa que está lá precisando daquele trabalho? E aí eu tive a oportunidade de conversar com o líder, com o supervisor, que justamente fazia a lista para fazer os desligamentos. E eu falei assim, na época, com o professor André, eu falei assim, eu não tenho perfil para ser gestora. Eu falei assim, por que você está fazendo administração? Eu falei assim, eu não tenho perfil para ser gestora, porque assim, eu não teria o raciocínio, aquele profissionalismo em desligar alguém que eu conheço que depende só daquele salário. Eu conversando junto com os dois, eles falaram assim, na hora de fazer uma decisão dessa, a gente precisa colocar nas balanças. A razão e a emoção. A razão e a emoção. E aí eu coloco aquele colaborador, o que ele me traz como empresa? Positivo, e o que ele traz como negativo, na qual fez com que ele entrasse lá na lista dos desligamentos. E aí hoje eu começo a analisar dessa forma, como a professora Elaine falou, fazer a análise da situação é a melhor decisão a ser feita, para justamente fazer com que a gente não tome uma decisão errada. Às vezes a gente está sem fazer a análise necessária, a gente acaba tomando uma decisão errada, e bem errada. Sim. E aí justamente esse ponto positivo e negativo, o que ele vem trazer como resultado, porque quando você recebe uma missão, o gestor do RH recebe uma missão, desliga, você não tem outra alternativa. Você tem que desligar. Sim. E para fazer essa decisão do nosso gestor superior, você tem que ter um motivo. Ah, mas eu preciso que você desligue 5. Eu preciso entender. Nesse momento eu preciso agir como empresa. Porque ou demito, eu recebi essa frase de um gerente que trabalha junto comigo. Ou você demite, ou você é demitido. Porque se eu coloco você como gestor do RH, como líder, como supervisor, estou lhe dando essa demanda, na qual você precisa desligar, se a partir do momento que eu recebo essa função de ser líder, porque eu tenho uma certa confiança, eu recebi uma certa confiança do meu gestor, da minha diretoria, e eu preciso fazer por merecer, eu preciso ser jus a essa função na qual eu estou lá desenvolvendo. É muito difícil, é muito delicado, mas nesse momento, o frio, para ser frio, a gente tem que ser empresa no momento. Eu acho que prevalece no momento Sim. da decisão, né? Vendo assim, nada, observando, né, a fala de cada um, nada funciona, né? Sem uma organização, sem um planejamento, nada anda para frente. Exatamente. Sim. E eu vou aqui com a minha última pergunta, que foi uma dúvida que ficou no vídeo anterior, que é, inclusive, uma dúvida minha, é algo que eu ainda peco muito. Na rotina administrativa. Como é que eu consigo manter essa rotina? Porque a gente tem, querendo ou não, uma rotina, né? Todo dia a gente entra, tem que fazer. Como é que eu consigo manter essa rotina? Bom, Evelyn, essa é uma pergunta de prova, né? Como manter uma rotina? Mas o primeiro passo, que eu acredito enquanto administradora, é você fazer a gestão do teu tempo, né? Como é que você vai fazer a gestão do teu tempo? Né? Você vai priorizar o que é mais importante para o teu dia, naquele dia. O que tu não tens prazo? Eu preciso cumprir isso aqui porque eu não tenho mais prazo. Então, você vai priorizar, né, as tuas demandas mais importantes e que você tem pouco ou zero prazo. Para depois você dar enfoque nas rotinas que são diárias, né? Diárias, periódicas, para que você consiga sistematizar o teu trabalho. A gestão do tempo hoje, ela é fundamental para qualquer atividade. Na parte administrativa, mais ainda, porque requer o quê? Muitas ações rotineiras. Então, para que você não ultrapasse uma rotina e atropele outra, você precisa priorizar. Então, a dica que eu te daria era essa. Vai lá, prioriza o que você tem mais urgência em fazer, tipo, não dá para passar para amanhã, ou se der para passar para amanhã, tem que ser amanhã,
né? E depois você enfoca nas rotinas que podem aguardar, nas periódicas e nas rotineiras. Entendi. Esclareceu bastante. Eu faço pecava uma muito dica, nisso. eu faço uma dica que ela deu muito certo. A gente coloca lá no papel, né? Parará, quando vai ver, só fez 2 ou 3. Falei, sim. meu Deus, não fluiu o tempo. E ao mesmo tempo, né? As horas são as mesmas, 8 horas por dia. Hoje eu consegui fazer 10, nesse dia eu consegui fazer só 2. Aí eu consegui, de que forma que eu consegui me enxergar? Eu fazia a lista do que eu preciso fazer no dia anterior. E aí eu separava quais eram os tiras mais práticas, mais rápidas, que eu consigo fazer tranquilamente, ou em uma ligação, ou em uma anotação. E aí as mais complicadas, que me forçava um pouquinho mais de tempo, eu já deixava o período da tarde. Porque de manhã sempre é mais corrido, parece que o tempo passa rápido. Então, normalmente eu sempre fazia de forma administrativa mesmo as minhas rotinas, as minhas missões mais rápidas, a curto prazo, e aquelas um pouquinho mais demoradas eu deixava sempre no período da tarde. Aí fluía, mas tinha dia que não fluía nada. Aproveitando a oportunidade, antigamente quando eu não, como eu posso explanar, professora, quando eu não me organizava, passava uma demanda da organização que eu trabalho, e aí eu não me organizava durante a noite ou durante a tarde, eu nunca conseguia manter aquela rotina que me jogava. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Sou eu. Ou é eu ou não sei. Aí eu comecei a tirar minhas dúvidas com os amigos, quem já estava mais tempo de casa, né? O pessoal fala, Everton, te organiza durante a noite. Cria a tua rota já desde um dia anterior para o outro dia. E é uma coisa, sinceramente, que funciona, que dá certo. Quando eu comecei a planejar, eu acabava até mais cedo. E quando eu entrei no início, eu tive essa dificuldade, que meu Deus, eu não consigo terminar minha rota. E aí, então, isso é através de planejamento. Eu creio que isso, quando a gente se planeja, até dentro do período do tempo, a gente consegue um bom resultado. Planejamento é tudo, Everton, e é um princípio da administração. Né? A gente precisa saber, gaste mais tempo, já dizia um teórico, que eu não vou conseguir recordar o nome dele aqui, mas ele dizia, gaste mais tempo planejando do que executando. Né? Então, são sábias palavras. De fato, se eu pudesse hoje voltar lá atrás para corrigir equívocos ou mudar alguma coisa da minha trajetória, eu gastaria mais tempo planejando, certamente. A gente está em constante evolução, né? Querendo ou não, tanto os nossos colaboradores, quanto os líderes, quanto os colaboradores, está ali um aprendendo com o outro. Exatamente. E isso foi um exemplo que eu dei ontem, inclusive, né, no vídeo de ontem, que foi essa relação da faculdade, conciliar a faculdade com o trabalho. Eu faço RH, estou trabalhando na administração, só que mesmo eu estudando ainda, não estando 100% formada, para o 4º semestre, eu consigo levar conhecimento para dentro da minha empresa, assim como a minha empresa me permite ter mais conhecimento que eu estou ali na prática e levar para os meus colegas dentro de sala de aula, até mesmo discussões com os professores, com mais clareza. Tem coisas ali que o professor joga, eu já consigo sacar, já dá exemplo, então uma coisa, visão é totalmente diferente. A visão é muito diferente. E é muito interessante quando você já tem a prática e consegue assimilar a teoria e traz para a sala de aula. Porque, às vezes, nós estamos aqui lá na sala de aula falando a teoria, mas aí, quando tem aquele colaborador que traz, coloca, exemplifica alguma situação que justamente dá certo com o conteúdo da disciplina, é mais gratificante, porque os nossos alunos acadêmicos, a gente começa a ter uma visão diferenciada. Sim, verdade. Sempre falo, a sala de aula, ela é um horizonte para você levar o conhecimento para dentro da organização. Sim. Mas é uma troca também. Aí eu trago a minha prática para dentro da sala de aula para fazer essa junção, né, da prática com o conhecimento. Porque às vezes a gente não consegue, né? Muita teoria, a gente não consegue visualizar. Onde que eu me encaixo nisso? E quando tem um colega que traz, né, essas experiências vividas, fica muito mais fácil a compreensão. Sim, foi um prazer já acabou. ter vocês. É porque a gente fez a gente tentou reduzir um pouco as perguntas, mas aqui, por mais que tenha sido poucas perguntas, eu consegui esclarecer muitas dúvidas que eu tinha e coisas que eu achava que eu já sabia. Eu pensava de uma forma, mas era totalmente diferente. E eu espero ter vocês aqui de novo. Com certeza. A minha rodada já acabou, a rodada de pergunta? Já. A minha rodada acabou também, mas foi um prazer ter vocês aqui. Eu gostei muito, de verdade. Eu consegui esclarecer muitas dúvidas. E pode ter certeza que eu vou levar esse aprendizado comigo, assim como cada um que está aqui hoje vai levar. Tenho certeza que esclareceu não só as minhas dúvidas, mas como as dúvidas de todos. E vocês são base de inspiração para mim.
Só o que eu tenho a dizer. Porque para uma pessoa que nunca imaginou que iria cursar a área de RH e muito menos trabalhar numa administração, a gente aprende a gostar. A gente, na verdade, eu digo assim que, indo mais para a parte um pouco religiosa, que Deus sabe o que faz. Sempre coloca a gente ali fora dos nossos planos, às vezes não é o plano, mas é o lugar onde a gente deveria estar, e foi onde eu me encontrei, onde eu me encaixei, e não pretendo mais sair. É minha área e pronto, acabou. Quero agradecer às duas professoras por estar participando mais de um episódio. A gente está concluindo e finalizando mais um episódio do RH Mais Cast. Professora, muito obrigado pela sua participação. Professora Janete também. E sejam bem-vindos. Volte à casa, tá bom? Obrigado, gente. Everton, Evelyn, muito obrigada. É uma grande satisfação estar aqui falando um pouquinho da nossa área, ainda mais para os meus alunos, né? E aí, aprendendo com a melhor. Pois é, estou tão orgulhosa aqui que eu não estou conseguindo nem me aguentar. Tem uma coisa que eu levo para a vida, professora, que eu aprendi na faculdade Madre Teresa, que uma professora falou, mas ela pegou, né, uma frase que é de um autor que sempre ele fala assim, faça o seu melhor nas condições que você tem. Então, cara, desde aí eu procuro fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, a gente corre para o lado, corre para o outro, e aí, que nem você falou, vai desenrolando. Vem a bomba, mas a gente mata no peito e tenta desenrolar a missão. É isso mesmo. Então, agradecendo mais uma vez a Evelyn, Everton, toda a equipe, toda a turma. É uma grande satisfação falar da administração, das práticas da administração, né? Porque é um curso que está em todos os lugares. A administração, vocês fazem RH e também administram, com certeza, administram o tempo de vocês, as atividades em sala de aula, a vida familiar, enfim. A gente está sempre buscando administrar alguma coisa. Então, a administração, para mim, abriu muitas portas, abriu horizontes, me levou a lugares que eu nunca imaginei estar. Então, é uma honra falar dessa profissão que eu amo, de paixão, né? E faria de novo quantas vezes fosse preciso. Então, espero voltar. Pena que o tempo foi curtinho, mas foi muito prazeroso estar aqui. Mas antes, a gente trouxe aqui uma lembrancinha para vocês, que é algo que a gente precisa bastante em escritório para colocar. Foi de coração, tá? A gente pensou. E foi uma lembrancinha que a gente trouxe para vocês, tá? Bom, eu agradeço estar aqui, é uma honra. É um tempo curto, mas foi um tempo bastante produtivo. Fico mais feliz pelo convite da professora Elane, assim, de última hora. Professora falou, deu certo. A professora falou, vou levar uma convidada, meu Deus, mais uma, pode trazer para a mesa, que a gente vai... É uma convidada super especial, é uma administradora da qual eu me orgulho e agradeço a Deus esse encontro, né, na vida profissional. Uma honra trabalhar ao seu lado. Tá vendo? Obrigada, igualmente. E assim, falando do curso do RH e da administração, o RH ele leva muito além. Eu tenho certeza que quando vocês entraram na sala de aula, vocês foram com aquele pensamento e vocês estão tendo uma outra visão. E se tornar formando em RH ainda não parou por aí. Eu tenho certeza que vocês vão ser excelentes tecnólogos em recursos humanos, excelentes administradores. Eu vi que tem uma administrativa e um operacional, né? É muito operacional, né? A gente vai para campo. Justamente liga o administrativo não é exatamente só estar na cadeira. O administrativo a gente leva em todos os horizontes, a mesma coisa o RH. E desejo muito sucesso ao RH Mais Cast. Tenho certeza que eu espero muito que vocês continuem. Isso daí é um projeto assim, muito bom, muito inovador. Parabéns. E que vai ter grandes profissionais aqui nessa mesa, fazendo uma troca de conhecimento. E nós somos as primeiras assim, a torcer com esse sucesso. Não parem por aqui que vai muito além. Parabéns. Obrigado, gente. Agradecer o web telespectadores que acompanharam mais um episódio do RH Mais Cast. Valeu! Até a próxima! Ele arrasou, né? O web telespectadores. Já